No palco complexo e em constante evolução da guerra na Ucrânia, o cenário de conflito é constantemente remodelado por manobras estratégicas e avanços territoriais. Hoje, o foco recai sobre os eventos que se desenrolam em várias frentes, principalmente no sul da Ucrânia, onde os recentes desenvolvimentos despertaram interesse e preocupação significativos. Parece que o exército russo deu um passo decisivo à frente na área de Andrika, um movimento que foi antecipado por meses. Os russos finalmente conseguiram fechar uma parte significativa de uma cerca estratégica que havia sido o foco de intensa pressão militar. Este desenvolvimento ocorre após as forças ucranianas iniciarem uma retirada estratégica, uma manobra que foi recebida com relatos mistos sobre sua execução. Enquanto algumas fontes sugerem que a retirada foi relativamente organizada, outras a descrevem como caótica, levando a críticas sobre o momento da alta cúpula. Os russos capturaram aproximadamente 18 quilômetros quadrados de território, incluindo posições-chave dentro da cidade de Uli. Este avanço marca um potencial ponto de inflexão, pois abre o caminho em direção à cidade de Constantinopla. A captura de Uli e o subsequente avanço para o oeste, em direção à fronteira da região de Donetsk com Dnipropetrovsk, refletem uma estratégia mais ampla de consolidar o controle e expandir os ganhos territoriais. No entanto, a narrativa dessa retirada e do subsequente avanço não está isenta de suas complexidades. Relatos conflitantes de várias fontes refletem a névoa da guerra, onde a verdade é frequentemente tão elusiva quanto crítica. Algumas fontes ucranianas expressaram frustração com o momento da retirada, enquanto outras enfatizam a resiliência das forças ucranianas em manter posições por mais tempo do que o esperado. Esse ataque russo inesperado a Uli, sem dúvida, teve um impacto substancial, acelerando o ritmo do conflito e alterando a dinâmica no terreno. A queda de uma posição que havia sido um reduto por um longo período levanta questões significativas sobre a trajetória futura deste conflito. À medida que os russos continuam avançando, capturando Andrika e se movendo em direção a Constantinopla, as implicações desses movimentos serão cuidadosamente monitoradas. A batalha por Krasnogorivka, um bastião de defesa ucraniana de longa data, ressalta as linhas de frente em constante mudança e a natureza implacável desse conflito. Movendo-se mais ao sul, a atenção se volta para a área de Velika Novosilka, onde relatórios indicam que as forças russas fizeram avanços substanciais, capturando a cidade de Novosilka. Este avanço inesperado destaca a natureza fluida deste conflito, onde surpresas estratégicas podem alterar o curso dos eventos. As operações em andamento em Velika Novosilka e nas áreas circundantes ressaltam a natureza multidirecional das ofensivas russas, alcançando progresso em múltiplas frentes. À medida que a narrativa do conflito se desenrola, o foco se desloca para o norte, onde a cidade de Yanil tornou-se um ponto focal de avanços russos. Relatórios sugerem que as forças russas capturaram a maioria da localidade de Yuliska, assegurando uma vantagem estratégica e abrindo caminhos em direção ao norte da cidade de Sarna. Esses ganhos territoriais, medidos em milhas quadradas, refletem os avanços incrementais, mas significativos, que estão sendo feitos. Por fim, o foco se volta para a área de Kursk, onde desenvolvimentos recentes sugerem uma ressurgência das ofensivas russas. Relatórios indicam que as forças russas contra-atacaram os avanços ucranianos, retomando a cidade de Faneva. Essa intensidade renovada no setor de Kursk, caracterizada por avanços profundos e manobras estratégicas, marca uma ruptura com o ritmo mais lento do conflito testemunhado nos últimos meses. À medida que esses eventos se desenrolam, permanece a questão: essa intensidade aumentada será sustentada nas próximas semanas ou é apenas um surto temporário em um conflito prolongado? As dinâmicas da guerra são imprevisíveis, e à medida que a situação evolui, o mundo assiste com expectativa. O drama em desenvolvimento da guerra na Ucrânia é um lembrete contundente das complexidades e incertezas que definem o conflito moderno. À medida que a história continua a se desenvolver, convidamos você a permanecer informado, se envolver com a narrativa em andamento e considerar as implicações mais amplas desses eventos.
Seu apoio e engajamento são inestimáveis enquanto navegamos juntos pelas complexidades deste conflito. Fique atento para mais atualizações e obrigado por fazer parte dessa jornada. Ao nos aprofundarmos nos eventos que se desenrolam na frente ucraniana, as complexidades da guerra se revelam em detalhes marcantes. A frente sul, particularmente ao redor de Andrica, tornou-se um ponto focal de intensa atividade militar. Os recentes avanços do exército russo mudaram a dinâmica, com ganhos estratégicos que capturaram a atenção global. A captura de posições-chave dentro de Uli abriu um caminho em direção a Constantinopla, um movimento estratégico que destaca o objetivo russo mais amplo de consolidar o controle sobre a região. Este avanço não é apenas um mero ganho territorial, simboliza uma mudança de momentum que pode ter implicações de longo alcance para a trajetória futura do conflito. As operações militares nesta região têm sido caracterizadas por uma combinação de previsão estratégica e manobras oportunistas. A natureza inesperada do ataque a Uli pegou muitos de surpresa, acelerando o ritmo do conflito e desafiando as defesas ucranianas. Este elemento surpresa é um testemunho da fluidez e imprevisibilidade da guerra moderna, onde surpresas estratégicas podem alterar o curso dos eventos em um instante. À medida que os russos pressionam sua vantagem, as implicações mais amplas desses ganhos territoriais serão cuidadosamente escrutinadas por analistas militares e formuladores de políticas. Enquanto isso, a batalha por Krasnogorivka serve como um lembrete pungente da natureza prolongada deste conflito. Esta área, outrora um bastião da defesa ucraniana, testemunhou uma luta prolongada que destaca a resiliência duradoura de ambos os lados. As linhas de frente em mudança refletem a natureza implacável desta guerra, onde ganhos e perdas são medidos não apenas em território, mas no contexto mais amplo de vantagem estratégica. Mais ao sul, a situação ao redor de Velika Novosilka adiciona outra camada de complexidade ao conflito. Relatórios recentes sugerem avanços russos significativos, capturando a cidade de Novosilka e empurrando as linhas de frente mais para o oeste. Este movimento, embora inesperado, ressalta a natureza multifacetada das ofensivas russas, que alcançaram progresso em várias direções. A captura de Novosilka reflete a estratégia russa mais ampla de expandir os ganhos territoriais e consolidar o controle sobre áreas-chave. À medida que mudamos nosso foco para o norte, a cidade de Yanil torna-se um ponto crítico de interesse. Os recentes avanços russos nesta área, particularmente a captura de Uliska, abriram novas avenidas para mais ganhos territoriais. Esses desenvolvimentos são significativos, não apenas pela vantagem tática imediata que proporcionam, mas pelas implicações estratégicas mais amplas para o conflito como um todo. A capacidade de garantir e manter essas posições será crucial para moldar a trajetória futura do conflito. Finalmente, os desenvolvimentos na área de Kursk destacam uma intensidade renovada nas ofensivas russas. Os recentes contra-ataques e ganhos territoriais nesta região marcam uma ruptura com o ritmo mais lento do conflito testemunhado nos últimos meses. A capacidade das forças russas de retomar a cidade de Faneva sublinha a natureza dinâmica e em constante evolução deste conflito. À medida que esses eventos se desenrolam, a questão da sustentabilidade surge com força. Essa intensidade aumentada será mantida nas próximas semanas ou é um surto temporário em um conflito prolongado? À medida que continuamos a acompanhar esses desenvolvimentos, as implicações mais amplas desses eventos tornam-se cada vez mais claras. A guerra na Ucrânia não é apenas um conflito regional, é uma luta complexa e multifacetada que capturou a atenção global. O drama em desenvolvimento serve como um lembrete contundente das incertezas e desafios que definem a guerra moderna. Enquanto navegamos por este complexo cenário, convidamos você a permanecer informado e engajado, considerando as implicações mais amplas desses eventos para a região e o mundo. Seu apoio e engajamento são inestimáveis, enquanto continuamos a explorar as complexidades deste conflito juntos. Fique atento para mais atualizações e obrigado por fazer parte dessa jornada. À medida que a guerra na Ucrânia continua a se desenrolar, as intrincadas estratégias militares e as dinâmicas de poder em mudança se desenrolam em tempo real,
capturando a atenção do mundo. Os recentes avanços no sul, particularmente ao redor da área de Andrica, remodelaram os contornos do conflito. O sucesso do exército russo em fechar uma cerca estratégica e capturar posições-chave em Uli é emblemático de um impulso mais amplo para consolidar ganhos territoriais. Esses desenvolvimentos destacam a natureza fluida da guerra moderna, onde surpresas táticas e previsões estratégicas se entrelaçam para alterar o curso dos eventos. As implicações desses avanços vão além dos ganhos territoriais imediatos. Eles significam uma potencial mudança de momentum que pode influenciar a trajetória futura do conflito. A captura de Uli e o subsequente movimento em direção a Constantinopla não são apenas eventos isolados. São parte de uma estratégia maior destinada a expandir o controle e exercer influência sobre a região. À medida que analistas militares e formuladores de políticas escrutinam esses desenvolvimentos, surge a questão da sustentabilidade. Esses ganhos podem ser mantidos ou serão enfrentados com resistência renovada. Nas regiões do sul, a situação ao redor de Velika Novosilka e a captura de Novosilka reforçam ainda mais as complexidades deste conflito. A natureza multifacetada das ofensivas russas, alcançando progresso em várias direções, reflete uma abordagem estratégica destinada a maximizar o controle territorial. Essas manobras são indicativas de uma estratégia mais ampla que busca explorar vulnerabilidades e capitalizar oportunidades à medida que surgem. Movendo-se para o norte, os desenvolvimentos em Yanil, incluindo a captura de Yuliska, abrem novas possibilidades para uma maior expansão territorial. Esses ganhos, embora incrementais, são significativos no contexto mais amplo do conflito. Eles demonstram a natureza dinâmica das linhas de frente, onde o controle pode mudar rapidamente em resposta a iniciativas estratégicas. A capacidade de garantir e manter essas posições será um fator crítico na definição do curso futuro do conflito. A intensidade renovada na área de Kursk, marcada por recentes contra-ataques e a retomada de Faneva, sinaliza um ressurgimento nas ofensivas russas. Esse aumento de atividade marca uma ruptura com o ritmo mais lento do conflito, visto nos últimos meses, e levanta questões sobre o potencial de intensidade sustentada. À medida que esses eventos se desenrolam, as implicações mais amplas para a estabilidade regional e as relações internacionais ganham foco mais nítido. A guerra na Ucrânia, com sua complexa teia de manobras estratégicas e linhas de frente em mudança, serve como um lembrete pungente das incertezas e desafios que definem o conflito moderno. É uma luta multifacetada que exige análise cuidadosa e engajamento reflexivo. À medida que continuamos a monitorar esses desenvolvimentos, as perguntas mais amplas de sustentabilidade e objetivos estratégicos permanecem na vanguarda de nossa investigação. Em conclusão, à medida que o conflito evolui, a necessidade de conscientização e compreensão torna-se ainda mais crítica. Convidamos você a permanecer informado e engajado, considerando as implicações mais amplas desses eventos para a região e o mundo. Seu apoio e engajamento são inestimáveis enquanto navegamos juntos pelas complexidades deste conflito. À medida que continuamos a explorar a narrativa em desenvolvimento, encorajamos você a refletir sobre as questões mais amplas que surgem desses desenvolvimentos. O que o futuro reserva para esta região e como esses eventos moldarão o cenário geopolítico mais amplo? Fique atento para mais atualizações e obrigado por fazer parte dessa jornada.